Bom, e hoje é dia de estreia aqui na Globo News em ponto. O tema agora é inovação, que é um termo que não se restringe apenas a produzir ideias. Quem vai falar sobre esse assunto sempre aqui com a gente é a Patrícia Travassos. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Bom dia, Burnier. Bom Prazer dia. estar aqui. Eu estava vendo essa história das fintechs. Estava me lembrando que eu li ontem um artigo que dizia que nos Estados Unidos as empresas, muitas empresas grandes, inclusive a General Motors, etc., a Boeing, estão fazendo uma curva aí na história de contratação de planos de saúde. Em vez de contratar plano de saúde, eles estão fazendo acordo direto com os hospitais. A gente pode chamar isso de inovação na área de gestão empresarial? Com certeza. A inovação, ela é exatamente o momento em que ela te tira da zona de conforto e faz com que você mude os seus recursos ou os seus processos. Para a pessoa física, o que significa isso? Os meus recursos são a minha cultura, né? A maneira como eu penso, são os meus valores. E os meus processos são os meus hábitos, a rotina que eu levo todos os dias. No mundo empresarial, os recursos são a matéria-prima, as pessoas, o time que faz aquela empresa ir para frente. E os processos são os procedimentos, para falar num termo antigo, é a engrenagem que faz tudo funcionar em nome de um lucro ou de um propósito, né, final. E a inovação é isso, né? A inovação a gente vai tentando modificar o que se fazia anteriormente, isso pode ser disruptivo, e aí realmente você rompe com o passado e cria uma nova maneira de atuar ou de viver. Ou né? Melhora. Exatamente, a ideia é sempre melhorar. Agora, existe alguma regra para classificar o que é inovação? Então, na verdade, e é isso que a gente vai discutir aqui na coluna, o que a gente quer é refletir a respeito da inovação e tentar entender como é que a gente pode tirar o melhor proveito da tecnologia e dos avanços que vêm acontecendo de uma maneira muito rápida. Porque as ferramentas vêm para facilitar, elas chegam para facilitar a gente a lidar com problemas ou desafios como educação, moradia, trabalho, segurança, saúde, só que a gente precisa entender qual é o nosso papel no meio de tudo isso, né? Onde é que fica o homem quando as máquinas estão sendo inteligentes, estão aprendendo as coisas sozinhas? Isso. Qual é o nosso espaço? O que resta para a gente, né? O que são a história dos 7 Cs? Pois é, os 7 Cs são, o que a gente diz é que a gente precisa se abrir, e essa nova geração que está chegando dos nativos digitais, eles parecem que já têm um chip acoplados, que eles já utilizam naturalmente os 7 Cs. Mas para a gente que é um pouquinho mais velho, a ideia é que a gente abra a cabeça e crie, e se ajuste o nosso mindset, que é o nosso modo de pensar. A gente preparou umas artes, Pois enquanto roda essas artes, eu queria que você explicasse para mim o que é isso. Então, os 7 Cs são exatamente a maneira como a gente deveria pensar agora. A colaboração, em vez da competição do passado, que ditou regras, né, agora é muito mais um trabalho colaborativo. O compartilhamento de experiências é muito importante hoje, em vez daquele segredo industrial, daquela coisa de você não contar para ninguém. É muito mais legal e mais produtivo e mais eficiente que a gente compartilhe as experiências. A conexão que antes era local, agora as nossas redes de contato são globais, né? Claro. Quer dizer, a gente ampliou, derrubou barreiras. Claro. A capacidade de compreensão muito baseada em valores como a empatia e a resiliência, para você se colocar no lugar do outro, entender os problemas e se posicionar em relação a eles de uma maneira mais efetiva, realmente. Coragem, porque agora a ideia é muito mais você se arriscar em vez de ter medo de errar, porque o erro, hoje na cultura de startups, faz parte de todo o processo e o erro ajuda nos a ensina melhorar, muito. ajuda a inovar, inclusive, a criatividade, que obviamente é sempre presente para você, inclusive, inovar, e a continuidade, que nada mais é do que a sustentabilidade das ideias e dos conhecimentos e dos nossos recursos naturais. Então, de você ter um pensamento que seja sustentável realmente. Eu acredito que a transformação digital, Burnier, que a gente está vivendo hoje, ela precisa estar muito lastreada nos valores humanos. E isso passa pela educação. E aí, o primeiro assunto que a gente resolveu trazer aqui para a gente debater e discutir é exatamente a proibição nas escolas francesas. Isso, exatamente. Que começa a vigorar agora a partir de setembro. A proibição da entrada de celulares com alunos de até 15 anos de idade. Na sala de aula. Exatamente. Na sala de aula, no portão da escola. Você já não entra nem no portão, pô. Nem no portão das escolas. E aí a gente fica pensando, será que isso valeria para cá, né? Você acha que valeria?
Então, num país como o Brasil, que a gente já enfrenta tantas dificuldades em relação à democratização da educação e do conhecimento, a gente usar a proibição como uma ferramenta, eu acho que não é efetivo, com muito respeito à cultura francesa. Mas é difícil pedir para um aluno parar de olhar no celular, né? Mas a gente precisa educar, exatamente trazer isso para a educação das crianças, para que elas saibam usar essa ferramenta da melhor maneira possível. Usar para aula, inclusive. Exatamente, porque em muitas escolas a gente fala dos grandes centros, ainda que você tem acesso a material didático, tem acesso a livros, mas se a gente falar de periferias ou de interior do Brasil, que muitas vezes o celular pode ser exatamente essa ferramenta que vai te ligar com conhecimento, né? Só que a gente precisa saber usar. E é isso que dizem os especialistas. Então, eu conversei com a Priscila Torres, ela é diretora da Escola Concept e educadora, além de pedagoga, é formada em desenvolvimento neurológico e em liderança com base em tecnologia. E o que ela diz? E o que ela diz é que a linguagem digital é um terceiro idioma obrigatório hoje. Além do português e do inglês, é preciso ensinar as crianças a não só serem usuárias da tecnologia, mas pensarem na linguagem digital como criadoras também, aprender a programar. Isso começa a ser importante para que elas não sejam apenas usuárias da tecnologia, mas sejam desenvolvedoras. Desenvolvedoras, e esse processamento de dados que elas passam a ter mais intimidade ajuda a criar uma nova lógica de pensamento que pode desenvolver novas soluções para problemas do dia a dia. Interessante isso, hein? E é muito interessante porque o cientista aquele Steven Rehan, que é um consultor aqui da TV Globo, ele diz que as crianças, na interação com a tecnologia, elas desenvolvem novas conexões cerebrais. E isso tem sido muito evidente, inclusive na mudança de comportamento, que é óbvio, a gente precisa tomar cuidado e saber ensinar o equilíbrio também para as crianças. Por quê? Tem muita criança já desenvolvendo e modificando o tom de voz e o modo de falar, porque no momento em que elas interagem com o computador ou com assistentes virtuais, elas dão ordens. Eles só entendem ordens sintéticas. E aí, no momento em que elas vão interagir entre si ou com os pais, elas também já chegam no... dando ordem. Fome. Né? Não é, poxa, eu queria comer alguma coisa. Não, eu já chego em casa e fome, né? Vai direto ao assunto. Então, quer dizer, a gente precisa refletir sobre como é que esse equilíbrio pode ser dado dentro da escola, em casa e tudo mais. Tá bom, Patrícia, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Pela sua presença aqui. Vai voltar mais vezes, com certeza. Obrigada, obrigado. Bonito.